Olá, queridos companheiros e companheiras que acompanham nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e nossa página Vivendo com Jesus. Hoje nós estamos no nosso 35º encontro Momento com Jesus. E mais um dia, meus amigos, acessem nossos encontros anteriores e aproveitem e peguem a nossa dica de realizar o Evangelho no lar, na casa de vocês. É muito importante para que vocês possam, de uma maneira mais ampla, mais completa, entrar em contato com o nosso querido irmão Jesus, irmão, amigo e protetor, que nos ampara a todos os instantes, para que vocês possam vibrar na casa de vocês com vibrações positivas, no bem, nos bons ensinamentos que transformam o nosso íntimo sempre para melhor. Então vamos começar. Hoje nós estamos no nosso 35º encontro e Neo Lúcio explica que Jesus vem nos falar sobre a necessidade de entendimento. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores, por ele convidados ao pagamento, responderam com ingratidão e grosseria. Não se internou o Cristo por meio das consolações individual, mas exortando, chamando a atenção, evidentemente todos os companheiros, narrou o benevolente. Então, para nós entendermos o que vai acontecer nessa história, meus amigos, nós temos que imaginar que um daqueles que estavam assistindo a assembleia na casa de Simão Pedro questionou sobre os maus tratos na via pública que ele sofria. E então Jesus vai explicar um pouquinho mais sobre por que muitas vezes, nossos amigos, nós somos tratados mal, com diferença na sociedade. Por quê? E como nós devemos nos comportar diante de tudo isso. Um grande explicador dos textos de Jó possuía singulares disposições para os serviços da compreensão e da bondade. E talvez por isso, organizou uma escola em que pontificava com indiscutível sabedoria. Então esse estudioso de Jó, esse grande explicador que Jesus nos fala, então ele organizou uma escola e ensinava as pessoas com muita sabedoria e muita vontade. Então vamos ver o que vai acontecer. Então agora nós estamos falando com uma pessoa que organizou bons ensinamentos e vai ministrar os seus ensinamentos. Amparado, certa ocasião, um aprendiz inquieto que frequentes vezes se lamuriava, ou seja, se lamentava, pessoal, de maus tratos que recebia na praça pública, saiu pacientemente em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. Então, um dos seus companheiros de serviço sempre ia pedir ajuda para manter o templo e muitas vezes ele era também maltratado. Já estava desanimado e o seu mestre foi caminhar com ele nas vias para pedir aquilo que era necessário. Então vejam o contexto da nossa história. A maioria dos transeuntes dava ou negava, com indiferença, mas numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes a rogativa com aspereza e zombaria. Então, uma das vias públicas, um dos homens respondeu com dificuldade, com dureza de coração. E vamos ver o que vai acontecer. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram cuidadosos.
Não andaram muito tempo e viram-no cair ao solo, rolando de dor violenta, provocando o socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Então vejam bem que esse companheiro, ele estava com dores, por isso ele tratou mal os companheiros. Por isso que ele tratou mal esses nossos irmãos que foram pedir ajuda. Porque ele também não estava bem. Mas vamos continuar. Demandaram adiante quando foram defrontados por um cavaleiro que nem se dirigiu responder-lhes às súplicas, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. Orientador e tutelado acompanharam seus passos e quando a estranha personagem alcançou o domicílio em que lhe era próprio, repararam que o compacto grupo de pessoas chorosas o aguardava. Grupo esse o qual se uniu um copioso pranto, informando-se os dois de que o infeliz retinha no lar uma filha morta. Então observe, os meus amigos, que essas duas pessoas não estavam bem. Por isso que elas responderam mal para esses amigos que estavam ali pedindo ajuda para o templo. Então vamos observando esse ensinamento do Mestre. Prosseguiram esmolados na via pública e, a estreito passo, receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se haviam dirigido. Retraindo-se ambos em expectativa, verificando depois de meia hora de observação que o mísero não passava de um louco. Então vejam, mais um exemplo de um companheiro que tinha dificuldades da mente. Em seguida, ouviram atrevidas frases de um velho que lhes prometia prisão e pedradas, mas, decorrido algumas horas, souberam que o fortunado era simplesmente um negociante falido que se convertera de senhor a escravo, em razão de débitos enormes. Então vejam a dificuldade desse nosso companheiro, que era senhor e se transformou depois em escravo, em razão dos seus débitos que tinha para com alguém. Observem tamanha dificuldade que esses senhores estavam enfrentando, tanto do lado de quem estava pedindo dinheiro e do lado daqueles que iriam dar ou deixaram de dar e os trataram com muita dureza. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou. Guardaste a lição? Ele perguntou para o seu discípulo. Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura. E o quarto experimentava falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa do que a nossa. Então vejam que lição extremamente importante, meus amigos, que esse sábio estava pregando no seu templo e que ajudou o seu discípulo a entender as pessoas. Então muitas vezes, aqueles que nos tratam mal, eles têm uma sombra no coração. Isso, meus amigos, eu chamo de uma doença, uma chaga que ainda é a maldade. E nós precisamos levar a eles o remédio, que é o bem, que é a nossa tolerância para com eles, o nosso sentimento de até dó, para que possamos ajudá-los. Então todo aquele que tem o coração maldoso, todo aquele que carrega muita sombra no seu coração, ele está doente. Está doente do coração, está doente da alma. E assim é necessário que nós levemos o remédio do bem,
o remédio da harmonia através das nossas boas palavras, de nossos bons hábitos. Então aproveitem, meus amigos, estamos chegando no final de ano. Aproveitem as festas para levar a boa palavra a seu semelhante, a seu familiar. Tente não abusar do álcool, das drogas, do cigarro, independente o que for. E leve a paz nos corações onde você estiver. Agora vamos ver o que Jesus vai concluir para nós. E completando o ensinamento, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados. Quando encontramos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres, por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo, atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sob laço pesado a caminho do matadouro. Então, queridos companheiros e companheiras, o que nós precisamos concluir nesse encontro momento com Jesus de hoje? Então, Jesus nos deu o exemplo do touro, que ainda é embrutecido, que não existe nele ainda as asas para que ele possa se elevar ao céu. O que isso quer dizer? Que ainda não existe nesse touro ou em nós mesmos o bem, que não existem as ferramentas, não existem os órgãos necessários para que possamos nos elevar. Então é necessário que nós adquiremos essas ferramentas para construir em nós o bem, a paz, e assim nós levarmos de nós para o próximo a paz e a harmonia. Vocês entendem? O segundo exemplo que Jesus nos ofereceu foi a ovelha, que muitas vezes está de mau humor, né? Mas nós esquecemos que ela está sendo levada à morte. Então muitas pessoas, meus amigos, estão de mau humor, estão cansadas, porque estão à beira de um desespero, como podemos nos referir nesse momento, pela morte. Mas lembremos que é apenas a morte do corpo. Nós somos um espírito eterno, que irradiemos nossa harmonia e nossa paz do nosso espírito. E que nós somos eternos como espírito. E que o nosso corpo padece. Ele sim vai morrer. Por isso que é necessário que nós transformemos o nosso íntimo e elevemos o nosso coração para que possamos ter as asas que que Jesus está nos falando e que esquecemos a morte como algo que se acaba. E assim, queridos amigos, nós tolerarmos aqueles que nos tratam mal. Porque como o sábio do templo falou e Jesus nos exemplificou, é necessário que nós olhemos para o nosso próximo com olhos de amor. Olhemos para o nosso próximo com olhos de irmandade. E também atentemo-nos para a sombra nos seus corações e compreender, queridos companheiros, que nós somos pessoas falíveis, que nós erramos e também o nosso próximo erra, e que necessitamos de oportunidades para que possamos nos reajustar e assim praticar o bem. E assim terminamos o nosso encontro, momento com Jesus de hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo, com uma amiga, e vamos levar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo aos corações endurecidos de nossos queridos companheiros e companheiros de sociedade. Um forte abraço e até a próxima.